TV do Servidor continua cobrindo o planejamento da campanha de voto consciente dos servidores públicos visando as eleições de 2018. Para comentar esse assunto, nós temos hoje a presença de José Gozzi, que é um dos vice-presidentes da Pública, presidente da CETEG, servidor do Judiciário há muitos anos, uma liderança importante do Judiciário em todo o Brasil, especialmente em São Paulo. José Gozzi, as eleições deste ano podem ter um forte impacto do voto do servidor, caso o servidor se organize? Com certeza. Aliás, não só pode ter um forte impacto, precisa ter um forte impacto. Olha, como servidor, há algumas eleições atrás, junto com outros servidores, nós corremos várias cidades do estado de São Paulo, falando na importância do voto consciente. Conheça em quem você vai votar. E depois acompanhe o eleito, seja ele o que você votou ou não, porque é uma obrigação do eleitor. O eleitor não pode achar que ele apenas vai lá no dia da votação, às vezes até acha o número na hora, vota, não sabe em quem votou, não acompanha os eleitos. Agora a coisa tomou uma importância maior ainda, que é colocar o servidor dentro desse voto consciente. O servidor é o que está mais próximo de tudo que acontece no Estado. O servidor ele conhece por dentro as instituições, claro, conhece por onde as instituições podem ser melhoradas, claro, aperfeiçoadas, né? Claro. Quer dizer, o servidor hoje ele pode ter um voto não só para, digamos assim, o interesse das categorias, mas o interesse de políticas de Estado, um Estado mais republicano, um Estado mais moderno. Claro, eu tenho 35 anos de judiciário no Estado de São Paulo. Conheço muito como anda o judiciário, as falhas do judiciário. Este é um dos serviços. Depois, através da federação, que une pessoal da educação, que une pessoal da saúde, nós temos pessoas que estão há anos dentro do serviço público, sabe como funciona, sabe o que precisa mudar. E agora os servidores se uniram de uma forma a dizer apenas criticar é pouco. Nós temos que pôr a mão na massa, nós temos que mexer com isso. Nós entendemos muito do Estado e da importância do Estado para cada um do cidadão. Chega um momento então que o servidor, digamos assim, ele precisa também passar a ser protagonista, né? A sociedade quer, o cidadão quer respostas rápidas, quer que as instituições, os serviços públicos avancem, né? Então ele tem que estar dentro do cenário eleitoral também para poder, de alguma maneira, oferecer referências para o cidadão. E o servidor, eles são aproximadamente, segundo as estatísticas, 16 milhões a 16 milhões e meio de servidores públicos no Brasil, sendo que cada um tem uma família de 2 a 4 pessoas, significa aproximadamente uma estimativa de 50 milhões de pessoas que são influenciáveis, né? É um peso grande, é uma responsabilidade grande, o servidor tem que jogar na mesma direção nessas eleições? Olha, com certeza, todo grupo social tem a sua representação no Congresso. O que menos tem representação é exatamente o servidor público, é aquele que trabalha com o Estado, entende as coisas do Estado com mais profundeza. Nós precisamos também formar uma base para poder trabalhar, conversar, discutir no Congresso formas melhores de atender a sociedade, de buscar um serviço que atenda ao cidadão, que atenda aquele que votou. Agora, muitas vezes, em eleições passadas, as entidades dos servidores públicos muitas vezes trabalhavam por um candidato aqui e outro candidato lá, cada um sob um guarda-chuva que atingia a sua cidade, o seu estado. Essa iniciativa da Pública e outras entidades que não são da Pública, mas que são parceiras, de alguma maneira dar uma alinhada nisso, numa mesma direção, pode potencializar o voto útil do servidor? Com certeza, com certeza. O voto útil do servidor, a conscientização do servidor na hora de votar e saber que lá na cidade dele, na região dele, outros serão eleitos, mas ele pertence a uma classe que conhece muito do serviço público e que precisa estar dentro do Congresso para modificar o que a gente teve nesse último Congresso. E o servidor que vira parlamentar, eu entendo também que ele pode ser um grande canal
de interlocução de cidadania, no seguinte aspecto, gostaria que você comentasse. Porque na representação parlamentar atual, muitas discussões de interesse público vieram sobre saúde, sobre previdência e outras, né? E a contestação e o contraditório sobre os dados apresentados sempre foi muito grande. Nunca parecia que se tinha dados confiáveis. E muitas vezes os dados principais eram oriundos de governo, com um certo viés partidário, né? Ou da composição do governo. Então, na medida que tem parlamentar, servidor que é parlamentar, ele tem um canal direto com os técnicos, né? Ele pode ser um canal para levar para a sociedade os números reais, de forma mais isenta, mais neutra, para, diante de decisões que tenha que se fazer, boas ou ruins, os dados pelo menos sejam confiáveis. Isso pode ser bom, o servidor estando no parlamento? Com certeza. Hoje nós já temos noção de que os dados que são colocados não são reais. Isso a gente já sabe, já tem certeza. Agora, é preciso estarmos mais próximos dos técnicos, trabalhar com esses técnicos e levar para a discussão, para o Congresso, aquilo que na verdade tem que ser trabalhado, direcionado à melhoria para o cidadão, a prestação de serviços para o cidadão. A gente tem falado muito nisso, né? Nós temos que buscar voltar ao estado do bem-estar social. De que vale o cidadão pagar impostos se ele não tem retorno disto? De que vale o cidadão pagar impostos e ter um péssimo serviço? E você sabe que o péssimo serviço no serviço público não depende do servidor na maioria das vezes. Depende exatamente de não ter estrutura, infraestrutura capaz de efetuar esse trabalho. E no parlamento nós, tendo lá uma base, vamos conseguir trabalhar muito melhor essa questão. E muito da composição política, né? Até pelo lado sadio, que, né, apesar que no Brasil a questão da composição política nos últimos anos sempre foi levada para um lado ruim, né, em que tem que ter trocas. Mas, no entanto, a boa composição política para dar base para um governo, para adotar políticas que sejam interessantes para a população, tem sempre aquela questão de indicar cargos e, de certa maneira, é natural, né, numa democracia. A presença do servidor como parlamentar também pode ajudar nesse processo de indicar pessoas com mais qualidade, né? Indicar mais técnicos, pessoas mais capazes de determinadas instituições para dirigir. Provavelmente vamos trabalhar muito mais com indicação de técnicos do que de políticos para assumir determinados postos que eles, na verdade, não conhecem tão bem. E que assumem porque estão ligados a um deputado, a outro deputado. Nós estamos no meio desses técnicos, nós sabemos quem poderia ser indicado para assumir diversos postos técnicos no Brasil. Porque de repente o sujeito foi eleito para ser parlamentar e virou presidente da Caixa, virou diretor de uma agência reguladora, virou, enfim, diretor de um BNDES, né? Ou indicou para os diversos cargos pessoas que nada têm de técnico. Exato, né? E tudo isso vai desvirtuando, deixando o Estado mais deformado, né? O Estado menos capaz, né? Menos competente, e por tudo isso às vezes o serviço público não aparece, né? Por uma série de decisões, micros e macro decisões nessa cadeia que levam a decisões. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final digamos assim, dirigida ao servidor público para que ele pense duas vezes e procure consultar quem são os candidatos que em todo o Brasil, de uma forma ou de outra, vão representar os interesses do serviço público nessas eleições? Primeiro dizer ao servidor público o que a gente já diz ao cidadão. Quando você vai votar em alguém, procure conhecer quem é, em quem você está votando, o que ele já fez. Não é alguém tirado da cartola. O que ele já fez em benefício do cidadão brasileiro, o que ele já fez em benefício do país. Então tem que saber escolher bem. Segundo, nós temos que formar uma rede de servidores públicos dentro do Congresso, que passe a discutir também do ponto de vista daqueles que já trabalham há anos no Estado. Está dando a mensagem, continue acompanhando esse processo de pré-lançamento da campanha de voto consciente do servidor público visando as eleições 2018. Até uma próxima oportunidade.